porque em Brasil há uma lógica contrária, ou seja, primeiro se ganha para depois generar confiança. ¿Sabe? Então é difícil em Brasil. Hoje em Brasil tem outros treinadores também, mas o futebol aí está tão competitivo porque não há tempo para treinar que é difícil muitas vezes se identificar uma ideia distinta da outra. Né? Porque eu venho de um país onde os equipos que he dirigido em competições internacionais tinham a obrigação de ganhar, tinham a obrigação de não passar por octavos de Copa é uma vergonha. Se me habla algo que não me gusta, eu não estou de acordo, me parece uma merda o que me dije. E está bem, porque durante muitíssimos anos nós quedamos cerrados aí dentro do Brasil, porque são 4 divisões nacionais. São equipos que hay muchísimos equipos, se paga muy bien. Tan grande, de hecho la Liga Brasilera el día de hoy es la mejor del mundo. ¿Cómo una persona como usted, que ha estado allí, viene al Perú y se enriquece como ser humano y como persona? Por la experiencia, por convivir con otras personas. Yo siempre repito que no hay uno que sabe más que otro, que tiene más sabiduría. Son solamente experiencias distintas, diferentes, ¿sabe? Y independiente de la competitividad que hay en Brasil, hay muchísimos problemas también ahí. Hay dificultades. El promedio de un entrenador en Brasil es de 5.8 meses, ¿sabe? Entonces, la vida útil del entrenador ahí es corta. Não há tempo para desenvolver um trabalho efetivamente de início, meio e fim. E ao final a essência do futebol se perde aí, porque não há tempo de conviver, não há tempo de conhecer o jogador, não há tempo de generar esse tipo de confiança, principalmente. Sabe, o que mais importa é o próximo partido a cada 3 dias. Então, consequentemente, o jogador sabe também que o treinador passa a ser um produto descartável. E que se as coisas não vão bem, bueno, seguro que chega outro rapidamente aí. Então, esse tipo de conexão é difícil, porque em Brasil há uma lógica contrária, ou seja, primeiro se ganha para depois generar confiança, sabe? Então, eu creio que, bueno, vendo Cristal, sua história, o último treinador acá, o profe Roberto Mosquera, se quedou 3 anos. E quando me chegou a gente de, bueno, quando chegou a proposta de Cristal, o primeiro acercamento, o primeiro que foi ver é isso, qual a vida útil de um treinador em Cristal. E depois chamei também a Paulo Torre, que é um referente para mim e que me falou um pouco do futebol peruano de forma geral. Mas o primeiro que vim buscar acá é a experiência de poder conviver com outras pessoas, com outra cultura de futebol. Porque acá tenho a oportunidade de jogar contra treinadores peruanos, argentinos, uruguaios, disputar competências internacionais contra outros treinadores de outras escolas, sabe? Tudo em um mesmo país. Então é difícil em Brasil. Hoje em Brasil tem outros treinadores também, mas o futebol aí está tão competitivo porque não há tempo para treinar que é difícil muitas vezes se identificar uma ideia distinta da outra. Se identifica jogadores ou equipos por a característica individual dos jogadores, principalmente. Pero coletivamente são poucos equipos que têm uma identidade clara aí. Os treinadores que conseguem superar dos 7, 8 meses, esses já se vê algo, pero é raro, é difícil ter algo assim aí em Brasil hoje. E acá eu vejo que a grande parte dos equipos tem uma identidade, sabe, tem a idiosincrasia de cada clube, claro, né, como são os grandes, qual a identidade de Cristal. Então, esse tipo de coisa me generou a ideia de vir acá. Eu tive uma experiência que foi impactante em minha vida, que foi trabalhar em Paranaense, aí em Brasília, Atlético Paranaense, onde me criei durante 3 anos. Então, aí tive a oportunidade de viver um clube em sua máxima essência. Sabe? Então, ter esta oportunidade de viver uma vez mais a essência de um clube, ter tempo para trabalhar, para desenvolver, por mais que eu saiba que temos que ter resultados, óbvio, sabe? Isso para mim foi o mais importante e estou feliz, aprendendo diariamente. Por exemplo, aí um outro fator externo, nunca me havia tocado jogar em altura. Bueno, eu he aprendido como plantear um partido em altura agora. É difícil, é totalmente diferente, sabe? Jogar 1 da tarde com 30 e picos graus aí em Suiana. É duro, é difícil, sabe? Jogar competências internacionais com ponto de vista de um outro país. Né? Porque eu venho de um país onde os equipos que he dirigido em competências internacionais tinham a obrigação de ganhar. Tinham a obrigação de não passar pelos octavos de Copa, é uma vergonha, sabe? E me sinto com um sabor, por exemplo, agridoce acá, de não ter passado para os octavos de Copa com Cristal, porque, afinal, é algo que temos que estar metidos aí, sabe? Me molesta esse tipo de coisa. E bueno, eu creio que a partir deste momento, quando começamos a intercambiar ideias, intercambiar esse tipo de coisa, as duas partes crescem, não? Eu, como pessoa, principalmente, que he aprendido, quizá, a cambiar minha forma de gestionar as pessoas que estão a meu ao redor, porque eu venho de uma forma e acá tentei, quizá, ao início, começar com esta forma
E aí, uno, por mais que esteja preparado conscientemente, ele consciente te lleva a hacer coisas que já hacía antes, sabe? Então, para algo não está saliendo bem, tenho que cambiar a forma. Então, aí também se cresce personalmente, ter a humildade de retroceder, de dar para trás, de mira, não estou fazendo as coisas bem acá, tenho que cambiar. Então, aí está o crescimento também, não? Qué buen cierre, porque me permite hacer una pregunta sobre el final de la última respuesta. ¿Cuál era su forma y cómo la cambió? Muy pragmática y resultadista. O sea, ganhar, ganhar e ganhar, sabe? Continuo sendo assim, sabe? Competindo sempre para ganhar. Ganhando, e aí ganhar não hablo del partido, ganhar o treinamento, ganhar o trabalho físico, ganhar o dia a dia dentro do ginásio aí, sabe? Estar aí ao limite do horário. 8 horas não são 8:1 e nem 7:59, sabe? Então sempre fui um tipo muito exigente nesse sentido e continuo sendo. Mas muitas vezes a forma de exigir isto, né? Uno como recebe muitas vezes, porque eu sou acostumado que algo não sou um tipo sensível para escutar. Se me habla algo que não me gusta, não estou de acordo, me parece uma merda o que me dije, e está bem, hoje estou de acordo, está certo, não vou cambiar. Sabe? Então, para outras pessoas não, quizá para outras pessoas é algo, se ofendem, sabe? Não sabem manejar muitas vezes esse tipo de coisa. Então, entender também melhor como cada jogador, cada pessoa dentro de uma estrutura reaciona à mesma informação, creio que é uma grande ferramenta que cada treinador tem que ter cada vez mais desarrollado, não? Sabe? E parece algo tão básico, não? Da relação humana, sabe? De gestionar. Mas eu cheguei acá com o hambre de poder melhorar como pessoa, como experiência, pero campeonar. Vim em busca de resultados, para provar também que sou um treinador com capacidade de transcender fora de meu país, sabe? E porque, al final, hoje o treinador brasileiro, de forma geral, não tem espaço. Sabe? Está perdendo espaço dentro do seu próprio país, por muitos fatores. Fatores que são de responsabilidade do treinador brasileiro e também do externo, da conjuntura general. Sabe? Porque durante muitíssimos anos nós quedamos cerrados aí dentro do Brasil, porque são 4 divisões nacionais. São equipos que há muitíssimos equipos, se paga muito bem. Sabe? Então, o treinador brasileiro sempre pensou, bueno, vou transcender, vou para a Europa, pero vou ao mercado asiático, vou para, quizá para o mundo árabe, Japão, algo assim, Ásia, China, algo assim, e está bem. Pero eu sempre de 2019 para 2020, comecei a pensar, por que não há treinadores brasileiros em Sudamérica? Não pode ser só por idioma, porque estou falando esse portunhol aqui e vocês ou fiquem bem que me compreendem. Então não pode ser por idioma, claro, não? Claro. Aí, como comecei a perceber isso? Chega aí treinadores estrangeiros em Brasília e passam 2 anos e não falam uma palavra em português. E nós todos compreendemos o que habla. Então, aí na linguagem universal de futebol, dentro da cancha, com treinamentos, com tudo, sabe? E comecei a perceber por quê. Porque nunca tivemos a coragem, o desejo de sair de nossa zona confortável aí, de procurar outros espaços. Por isso que há tantos treinadores estrangeiros aí, por toda a Sudamérica, principalmente os treinadores argentinos que tiveram a coragem, que a necessidade também de sair de seu país aí para buscar mais espaços, mais oportunidades. E bueno, conversando com um par de treinadores que são meus amigos, por exemplo, ano passado eu estive em Espanha, me quedei um rato aí com Kudê em Vigo. Claro. Tenho uma boa relação com ele. E perguntei um pouco disso, por quê? E ele me disse exatamente isso, que o que falta quizá é arriesgar, sair, competir, meter o pecho aí para, mira, estou acá, dar a cara. Então, o que vim procurar foi isto. Então, a forma é esta, é cambiar e quando passa esse tipo de problemas, para mim, é uma boa oportunidade de evolucionar, de melhorar.